need you now is to dance with you once again. Da, 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 da. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer pra você é: o que a dublagem significa pra você? Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estiverem ouvindo. O que a dublagem significa para mim? Bom, neste momento eu poderia dizer tudo, sem querer dar uma resposta piegas ou muito romântica, mas quando eu não estou dublando, graças à pandemia, eu estou sem vida social. Então a minha única diversão é a minha profissão. A dublagem acaba sendo o meu trabalho, a minha fonte de renda e também o meu entretenimento e também a minha tábua de salvação para não para não ficar louco nessa pandemia. Eu tenho só gravado em casa, né? Eu tenho um home studio e a dublagem para mim é prazer, é a realização de um sonho, é trabalho, atividade, é lúdico, é tudo junto ao mesmo tempo agora. Segunda pergunta, e o que muita gente pergunta normalmente é: o que devo fazer para me tornar um bom dublador? O que devo fazer para me tornar um bom dublador? Bom, eu não sei se eu sou um bom dublador, eu sei que eu sou um dublador persistente e só entro em competição comigo mesmo. Eu nunca viajo nessa história de glamour, de marketing pessoal, de estar bem na fita, de ter muitos seguidores, não é a minha. E com isso não estou querendo dizer que quem faz isso seja ruim, não. Tem gente que tem tendências, tem quedas, tem facilidade para certas coisas, tem uma tendência a fazer melhor aquilo do que outros. Não entro nessa. Tem gente que gosta de feijão, outros gostam de arroz, outros gostam de feijão com arroz, outros não gostam de feijão nem de arroz. Estão todos certos. É gosto, é tendência, é uma quedinha no sentido de se atrair. Ter uma queda por é se atrair, né? Então eu não sei se eu sou um bom dublador, tá? Mas eu sei que eu sempre tento ser melhor do que eu era antes. O Mauro de hoje não compete com ninguém. O Mauro de hoje só compete com o Mauro de ontem. Eu sempre tento não ficar parado. Quem fica parado é poste. A próxima pergunta é uma pergunta que muita gente já deve ter te feito, mas que eu gostaria de particularmente que você respondesse. Quais foram os personagens que você teve mais dificuldade assim para fazer, ou um trabalho que você acha que você teve dificuldade para fazer? Trabalhos que causam dificuldade. Olha, eu acho que os trabalhos que foram mais difíceis para eu fazer, em geral, não foram os que ficaram mais famosos, tá? Esses trabalhos que me tornaram famoso, ou alguma fama, né? Dentro da dublagem, a fama é relativa. A gente não vai querer comparar alguém ser famoso pela dublagem com alguém ser famoso como Tony Ramos, a Ivete Sangalo, né? São outras proporções de fama. Um dublador famoso atinge um público X. Um ator de televisão, de novela, um cantor de shows famoso, atinge um percentual 1000 vezes, 1 milhão de vezes maior, né? É muito mais conhecido. Mais uma vez, repito, não é isso que eu busco, né? Eu busco fazer a minha profissão com dignidade, respeito e profissionalismo. Então, Normalmente quando se pensa na área de dublagem, ninguém sabe, mas muita gente pergunta, inclusive. Conta pra gente, é necessário estudar para ser um dublador? é necessário estudar para ser um dublador? Bom, eu não sei se é necessário, mas eu sei que estudar sempre ajuda. Manter cuidados vocais, não fumar, não ter vícios, né, álcool, sempre ajuda. Fazer exercícios de dicção sempre ajuda.
primordial. Não, tem gente que não faz, está aí até hoje. Cantar, eu antes de ser dublador eu já era músico. Cantar ajuda? Ajuda. Cantar ajuda para tudo, ajuda para exercício de garganta, ajuda para você ficar com uma noção de métrica, de tempo mais apurada, né? O cara lá falou, pode ser na língua que for, em russo, em dinamarquês, ele falou papapá, papapá, papapá. E você, o que ele falou tem esse tamanho. Então você vai tentar falar em português desse tamanho. Papapá, papapá, papapá. Eu quero que você venha aqui. Isso tudo ajuda. Não precisa ser com essa música, mas com esse ritmo. Você pode fazer com outro ritmo. Olha, eu quero que você venha aqui. Né? O tempo foi o mesmo. Então a música ajuda, exercício de dicção ajuda, estudar textos, estudar teatro, ter cultura geral, ter informação, tudo ajuda. Tudo é repertório. Ajuda sim. Mas tem gente que não faz e dubla assim mesmo? Tem. Saber inglês ajuda? Ajuda. Saber francês ajuda? Ajuda. Mas tem gente que não sabe língua nenhuma e é dublador? Tem. E são bons. Então eu posso dizer assim, eu, Mauro, sabendo uma língua a mais, vou ser melhor do que eu, Mauro, sabendo uma língua a menos. Eu, Mauro, sabendo cantar, vou ser melhor do que eu, Mauro, não sabendo. E assim para frente. Como eu disse lá atrás, eu só me comparo com eu mesmo, comigo mesmo. Mauro, em sua opinião, o que você considera mais difícil no meio da dublagem? O que é mais difícil no meio da dublagem? Então, para mim, o mais difícil de tudo é começar. O começo é árduo. Muita gente boa que poderia ter se tornado um bom dublador, uma boa dubladora, teve que desistir antes. Por quê? Porque até você conseguir que o teu volume de trabalho seja suficiente para te sustentar, demora. Então a maioria nesse meio do caminho consegue um outro emprego e a pessoa... isso aqui é vida real, né? A pessoa tem que viver, tem que comer, tem que pagar a conta. Então eu particularmente conheço muita gente boa que iria ser ótimo dublador. Mas infelizmente teve que desistir porque não conseguia ganhar nada na dublagem, fazia 1 hora por mês, 2 só, e tinha que sustentar uma casa, um filho, uma mãe, uma família. Então acabou desencanando e foi fazer outra coisa. Ah, se desistiu da dublagem é porque não era bom. Não, não é isso, gente. Às vezes é bom sim, às vezes tem talento. Só que não pôde esperar. Não é todo mundo que pode esperar. Às vezes a pessoa está com urgências, né? Uma mãe que vai operar, um filho que vai operar, um filho que está na escola, um aluguel atrasado de 5 meses, enfim. Cada caso é um caso, tá? Então, infelizmente, existe isso. O começo da dublagem, para mim, é o mais difícil de tudo. E depois que você começa, claro, o difícil é você segurar as oscilações. A dublagem tem muitos altos e baixos. Às vezes você passa uns meses trabalhando bastante e depois passa uns meses sem ganhar quase nada, dá um desespero danado. A gente tem que aprender a sempre ter uma poupança, porque oscila demais. No nosso questionário, a próxima pergunta é relacionada a um pouco mais assim do conhecimento. Qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer e como foi a experiência? Bom, os trabalhos que eu mais gostei de fazer. Pela questão do público ter se aproximado de mim, vou até ser redundante, já falei sobre isso, mas vale a pena reforçar. Você acaba gostando daqueles trabalhos que aproximaram o público de você, que fizeram com que o público gostasse de você e te desse carinho. O Camus de Aquário, o Hulk, o Capitão Black, né, do Jack Chan, The Walking Dead, lá o Abraham,
que foi um trabalho que eu fiz muito legal também. Na época da série 24 Horas, que eu dublei o vice-presidente da República, também as pessoas gostaram muito e começaram a me dar carinho graças àquele filme. Aquela série Van Helsing, que eu fiz do Július, que é uma série de vampiros. Nos videogames, as pessoas gostam muito também das coisas que eu fiz, especialmente o Max Payne, né, que foi um videogame que marcou a época. Talvez tenha sido o primeiro videogame grande que teve repercussão, que foi dublado. Dentre os videogames grandes, né, que muita gente jogou, foi o primeiro a ser dublado. O God of War, né, que eu fiz o Brock, e outros tantos aí que agora não me lembro. Mas, então, por esse critério do público ter ficado conhecido, foram esses que eu mais gostei. Pelo critério pessoal, assim, ter dublado um papel bacana, tem um que eu me lembro muito bem, que foi é um filme que pena que nunca passou num horário bom. Mas ele é um avô que descobre que ele não sabia que era avô. Ele descobre que tem um neto e esse neto é cego, e ele começa a desenvolver uma relação com esse neto, porque a mãe desse menino, né, que criava ele sozinha, um dia chega na casa desse avô: esse neto é teu, tchau, vai embora. E é deficiente visual. E aquele avô, que era um homem sozinho, morava sozinho numa casa, numa cidade interior, ele tem que lidar com aquele neto. Aquele filme foi muito bonito. Gostei muito de ter feito. Mas é um filme não famoso, dificilmente a gente vai achá-lo. Até porque, pelo menos se eu soubesse o nome, né? Próxima pergunta é para te conhecer um pouquinho melhor também. Me perguntaram assim: como foi que você iniciou na carreira? Como foi que eu iniciei na carreira? Bom, para quem não sabe, eu sou de Santos, nascido e criado em Santos, é uma cidade de litoral que fica, para quem é do resto do Brasil, né, fica bem perto da capital. Santos fica a 60, 70 quilômetros de São Paulo. E eu morava lá, trabalhava lá e tudo, minha família de lá. E por eu ter estudado no Senac de Santos, eu recebi a mala direta do Senac de Santos. Hoje em dia, ninguém manda mala direta, mandam e-mails, né? Na época ainda foi carta. Eu recebi uma carta do Senac de Santos, dizendo que no dia X teria uma palestra com um dublador que ia falar sobre dublagem. Palestra essa gratuita para ex-alunos do Senac. Eu não tinha nada o que fazer naquele dia, naquela hora eu fui. A palestra foi com um dublador que já nos deixou, inclusive, também nasceu em Santos, mas dublou em São Paulo nos anos 60 até os 70, e depois 70, 80 e 90 ele dublou no Rio, na Herbert Richards e nos outros estúdios de lá, e depois voltou a Santos para se aposentar e veio a falecer em Santos, que é o Silvio Navas. O Silvio Navas Murrana deu a palestra, e no final da palestra ele falou: olha, quem tiver afim, eu vou dar um curso de dublagem livre aqui em Santos. Pô, eu falei: isso que eu quero. Esperei acabar a palestra, fui lá, falei com ele, me inscrevi no curso, já trocamos telefones. Eu e mais uns 10 ali, talvez 20, lá daquela palestra. Ele já fez algumas turmas, fiz o curso de dublagem dele em Santos, o bichinho da dublagem pegou na minha veia, eu não parei mais. Aí já subi a serra, vim fazer outros cursos, e foi assim que começou. Muita persistência, porque depois que eu fiz o curso, eu já era ator, tá, gente? Profissão ator, função dublador. Não existe a profissão dublador. O Ministério do Trabalho reconhece a profissão ator. Então, na minha carteira profissional, está carimbado o registro de ator profissional. Quem carimba esse registro é a Delegacia Regional de Trabalho. Por isso que o apelido
do Registro Profissional de Ator é DRT, Delegacia Regional de Trabalho, porque é a Delegacia Regional de Trabalho que carimba que você é ator profissional na sua carteira profissional. Sendo ator, você pode fazer cursos livres de dublagem, e fazendo cursos livres, aí vem o mais difícil, que é você visitar estúdio por estúdio e tentar convencê-los a te darem a primeira chance. Isso é muito difícil. Mas eu fui persistente e aqui estou. A pergunta é a seguinte: como foi pra você quando você iniciou no ramo da dublagem? Nos conte um pouco sobre como foi. Bom, na carreira de ator, eu já comecei com teatro amador, com 15 anos. Aliás, comecei até um pouco antes. Eu fiz teatro amador já com 12, depois com 16, depois com 20. E aí, depois, mais tarde, eu fiz o teatro profissional, o curso profissional no Senac, tá? E, como eu falei, né? Profissão ator, função dublador. Para ser ator, a gente precisa fazer um curso de teatro, né? Para você ter o registro profissional de ator. E já para dublagem, os cursos não são oficiais, não são reconhecidos pelo MEC. São cursos livres. Esse vocês podem fazer à vontade, mas para trabalhar como dublador vai ter que fazer o curso de ator, vai ter que ter o registro de ator. Tá certo? Espero ter deixado isso bem claro. Um outro internauta fez uma pergunta. Na sua opinião, qual foi o tempo máximo que demorou para uma dublagem ficar pronta? Ou seja, quanto tempo, em média, você demora para fazer uma dublagem? Quanto tempo demora para uma dublagem ficar feita? Bom, em geral, no dia a dia, um filme longa-metragem que passa no cinema de 1h30, para ele ser dublado, desde a hora que o estúdio de dublagem fecha o acordo com o distribuidor, até o tempo de traduzir, até o tempo de ir para o estúdio, escalar, né? Porque é que nem uma linha de montagem. Sabe linha de montagem de carro? Você deve ter visto em filme já. O carro vai passando numa esteira, aqui põe a roda, aqui põe o pneu, aqui põe a carroceria, aqui põe... Ele vai passando num lugar e você vai colocando coisas nele. O filme é assim, ele chega... Primeiro ele é negociado o preço lá, né? Isso para nós dubladores é transparente, nem fica sabendo, tem que ser chamado só mais na frente. Depois o dono do estúdio lá vai dar esse filme pro tradutor. O tradutor vai pegar o roteiro na língua original, vamos dizer em inglês, que na maior parte das vezes, né? Inglês e espanhol são a maioria. Depois então ele assiste ao filme junto com o roteiro na mão, tá? Então ele vai fazendo a versão brasileira. Quando está pronto, ele passa para um outro cara, que é o cara que vai cortar o filme em anéis, tá? Para dividir o filme em cenas, cada cena de 20 segundos. A gente chama de anel em São Paulo ou loop no Rio, mesma coisa. Não tem ninguém tá certo, ninguém tá errado. Tanto nós de São Paulo sabemos que no Rio é loop, quanto o pessoal de São Paulo, do Rio, sabe que em São Paulo é anel. Tanto faz. Aí depois de cortado em anéis, em loops, o filme, aí vai para alguém que seria o escalador. Em alguns estúdios é o próprio diretor quem escala, em outros tem um cara pago só para isso, só para escalar. Então esse cara aqui vai ser o Mauro, essa menina aqui vai ser a Natália, esse aqui vai ser o Elcio Sodré, esse aqui vai ser o Nelson Machado, esse aqui vai ser o Orlando Drummond, que Deus o tenha, né? Eu adorava ele, ainda adoro o trabalho dele, e assim por diante. Escalou, legal. Aí ele vai passar para uma moça lá da produção, ou um rapaz, que vai telefonar para todos os dubladores para agendar o trabalho, para agendar a gravação, a própria dublagem. Aí vai dublar separadamente, ator por ator, dublador por dublador. Depois que tiver tudo dublado, eles vão dublando em pistas, né?
dubla numa pista, vem outro, dubla na outra pista. No final tem o mixador, tem estúdio que tem o cara do controle de qualidade e depois o mixador. E tem estúdio que o mesmo cara faz as duas coisas. Que ele dá uma geral, grava todo mundo, equaliza os volumes, né? Não vai, um não pode ficar com volume muito alto, outro volume muito baixo. Vai ter o volume equilibrado. E esse da controle de qualidade aproveita e vê se ninguém falou nenhuma bobagem. O diretor já viu isso na hora de gravar, mas mesmo assim tem mais essa revisão. Tá tudo bonitinho, certinho, então esse filme vai voltar para o cliente. E o cliente vai dar uma outra conferida, ver se ele gostou de tudo. Às vezes ele não gostou, às vezes todo mundo no estúdio achou que estava bom, mas o cara na distribuidora falou: essa palavra eu não entendi direito. Ou ainda, ó, eu sei que essa palavra tá certa, mas eu não quero essa palavra no meu filme, troca por outra. Eu já tive que regravar um filme que eu tinha falado uma palavra e a emissora de TV quis que eu trocasse por outra. O meu personagem chamava a mulher: sai daqui, sua piranha! E o canal quis que eu trocasse por sai daqui, sua vagabunda. Ok. O cliente está pagando, ele tem direito. Então, isso tudo em média dá uma semana. Ah, dá para fazer em menos? Dá. Às vezes a gente faz o filme em 2, 3 dias. Às vezes é feito em mais? É. Tem filme que é feito com muito capricho, o cliente muda de ideia toda hora, manda mudar texto. Às vezes vai 2 semanas, um mês. Mas, em geral, um filme normal, em uma semana tá tudo resolvido. Por último, nos conte como é que funciona a monetização. Como é que funciona no ramo da dublagem o meio de pagamento. Bom, a forma de pagamento da gente. Nós, dubladores, somos que nem taxistas ou motoristas de Uber, né? Se você faz só uma corrida no mês, você ganha um X. Se você faz 10 corridas por dia, você ganha um outro X. Se você faz 20 corridas por dia, um outro X. Um dia é diferente do outro. Tem dia que você faz 5 corridas, tem dia que você faz 10 corridas, tem dia que você faz 7, tem dia que você não faz nenhuma. A dublagem é assim. Tem dia que a gente dubla 5 horas, tem dia que a gente dubla 3 horas, tem dia que a gente não dubla, tá? A gente ganha por hora. Tá? E nessa hora que escalam a gente, eles esperam que a gente grave um número X de cenas por hora, tá? Então, Mauro, eu preciso de 3 horas de você amanhã. Tá embutido que nessas 3 horas eu devo gravar um número X de cenas. A expectativa é essa. Então, na verdade, o nosso jeito de receber não é por obra pronta. É por horas que a gente gastou para fazer. Número de cenas que a gente dublou. Então, o dublador ganha mais se ele dubla mais naquele mês. Se ele dubla menos, ele vai ganhar menos. Os 2 papéis com maior número de anéis, a hora é um pouquinho, mas é tão diferente. Por exemplo, se são 3 verbas. A verba de 2 protagonistas, 2 coadjuvantes e todo o resto do elenco. Então vamos supor que o filme tenha 50 personagens. Os 2 personagens que têm mais falas vão ganhar um preço maior por hora. Além deles ganharem mais horas, vão ganhar um preço maior por hora. Vamos supor que a hora deles seja 100. Os outros 2 personagens coadjuvantes, vamos chamar assim, os 2 com mais falas vão chamar de protagonista, que não necessariamente é protagonista do filme original. Às vezes o filme original, o protagonista é mudo, então não tem fala nenhuma. Para nós, o protagonista é o que falou mais, para nós dubladores, tá? Então os 2 protagonistas têm um valor de hora mais caro, mas é pouca diferença. Vamos supor, os 2 protagonistas é R$100, os 2 coadjuvantes são R$98 e todo o resto é 95. Entenderam? Então, na verdade, a gente ganha por hora e nessa hora a gente
está programado a fazer tantas cenas de 20 segundos cada um. É assim que a gente ganha. Na verdade, somos operários da arte. Mas é prazeroso, eu adoro o que eu faço. E lá atrás faltou talvez eu dar um pouquinho mais sobre o meu começo na dublagem, que foi bem difícil. Talvez eu possa completar aqui. Cada vozerio que eu fazia. O que é um vozerio? É aquela voz de fundo numa festa, num piquenique, ou aquele pessoal que está na rua, na multidão. Abaixo o prefeito, abaixo o presidente, fora genocida. Um coro de muita gente, ou gente conversando numa missa, aquele burburinho. Isso é vozerio. Quando você está começando, você faz muita pontinha e faz muito vozerio. E quando você gosta do que faz, até isso você comemora, até isso te deixa feliz. Você volta para casa porque fez um vozerio, porque é um trabalho tão digno quanto de fazer um protagonista. É isso, pessoal. Um grande abraço. E quem não gostar de vocês, o Campos de Aquário manda um 0 absoluto aí. Execução! Aurora! Abração, beijão do Mauro Castro. All I want is to dance with you now.